Moisés, o líder corajoso. Moisés foi escolhido por Deus para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Imagine ser corajoso o suficiente para falar com um faraó poderoso. Foi exatamente isso que Moisés fez. Ele era um pastor de ovelhas antes de Deus o chamar para essa grande missão. Moisés demonstrou grande coragem e fé em Deus. Ele gaguejava às vezes, mas isso não o impediu de falar com o faraó. Deus deu a Moisés a força e as palavras para dizer. Ele liderou os israelitas pelo deserto, seguindo a orientação de Deus. Moisés foi uma pessoa especial escolhida por Deus para uma missão muito importante. Ele nos mostra que mesmo quando nos sentimos pequenos ou com medo, podemos fazer grandes coisas se confiarmos em Deus. Sua história nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós. Os israelitas estavam vivendo no Egito, mas não eram livres. Eles eram escravos, forçados a trabalhar duro para o faraó. Eles oraram a Deus por ajuda, e Deus ouviu suas orações. A vida como escravo era muito difícil. Eles sentiam saudades de suas casas e sonhavam em ser livres para adorar a Deus. Estavam cansados e desanimados, mas ainda mantinham a esperança. Eles sabiam que Deus havia prometido a eles uma terra própria. Ele escolheu Moisés para liderar seu povo para fora da escravidão. Deus disse a Moisés para ir ao faraó e pedir que ele libertasse os israelitas. O faraó era um rei poderoso e não queria perder seus escravos. Ele se recusou a ouvir Moisés, mesmo depois que Deus enviou muitas pragas ao Egito. O coração do faraó estava endurecido. Moisés foi ao faraó muitas vezes, implorando para que ele libertasse os israelitas. A cada vez, o faraó se recusava. Deus enviou pragas ao Egito para mostrar ao faraó seu poder. Ainda assim, o faraó se recusou a ouvir. A teimosia do faraó causou grande sofrimento ao seu povo. Uma fuga milagrosa. Após a última praga, o faraó finalmente concordou em libertar os israelitas. Eles empacotaram seus pertences e deixaram o Egito às pressas. Eles estavam finalmente livres. Eles seguiram Moisés para o deserto. Os israelitas estavam muito felizes por estarem deixando o Egito. Cantaram canções de louvor a Deus enquanto viajavam pelo deserto. Enquanto viajavam, os israelitas viram o exército do faraó os perseguindo. Eles estavam presos entre o exército e o Mar Vermelho. Moisés tranquilizou os israelitas, dizendo-lhes para confiar em Deus. Ele ergueu seu cajado em direção ao Mar Vermelho e um milagre estava prestes a acontecer. Através do mar dividido, Moisés estendeu a mão sobre o mar e um forte vento leste começou a soprar. As águas do Mar Vermelho se abriram, criando um caminho seco pelo meio. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, as águas formando paredes de cada lado. Assim que os israelitas chegaram em segurança ao outro lado, Moisés estendeu a mão novamente. As águas voltaram a se juntar, engolindo o exército do faraó. Os israelitas estavam a salvo e a perseguição de Faraó havia terminado. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus por seu grande poder. Eles sabiam que Deus estava com eles e os protegeria em sua jornada. Lições do Mar Vermelho. A história da abertura do Mar Vermelho nos ensina muitas lições importantes. Ela nos mostra que Deus é poderoso e que Ele cumpre suas promessas. Ele ouve o clamor de seu povo e os livra de seus problemas. Esta história também nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis, nunca devemos perder a esperança. Deus pode fazer coisas incríveis se confiarmos nele. Assim como os israelitas, devemos ter fé que Deus nos guiará e nos protegerá. A história de Moisés e o Mar Vermelho é um poderoso lembrete do amor, poder e fidelidade de Deus. É uma história que inspirou pessoas por gerações e continua a nos inspirar hoje.